catecismo no século XVI. Noção e origem do catecismo. Na linguagem atual, o catecismo é uma exposição das principais verdades da fé, elaborada por escrito, em forma de perguntas e respostas. Primitivamente, designava instrução dos catecúmenos e o exame de religião que deviam prestar antes do batismo. Nesse sentido, ocorre ainda nas obras de Santo Tomás de Aquino no século XV. Já indicava simplesmente a instrução que se fazia às crianças batizadas. Este termo tradicional, Lutero passou a aplicá-lo desde 1525 ao próprio livro que continha os pontos de instrução, exposto sistematicamente em linguagem simples e popular. Os católicos perfilharam a inovação sem nenhuma dificuldade. Obedeciam a considerações de ordem prática e nem de longe suspeitavam que mais tarde os protestantes iriam reivindicar para Lutero não só a introdução do nome, mas até a invenção do atual catecismo. Os católicos viam no catecismo como tal um legítimo patrimônio da Santa Mãe Igreja. Por isso é que, no fim do século XVI, o núncio apostólico Possevin protestou energicamente: repetimos, nostra non usurpamos aliena. Reclamamos o que é nosso, não nos arrogamos o que é dos outros. A questão da prioridade. Verdade é que, na Alemanha, a primeira obra catequística com o título de Catecismo se deve ao humanista e reformador protestante André Altamer. Publicou-a em 1528 na cidade de Nuremberg. Em 1529, editava Lutero seus 2 catecismos, cujo valor didático excedia em todos os pontos de vista o de Altamer e outros reformadores. Consta que, por ocasião da Dieta de Augsburgo, em 1530, os católicos compuseram também um catecismo, do qual já não existe nenhum exemplar. O primeiro catecismo católico na Alemanha, do qual temos notícia certa, é o do jesuíta Jorge Wisselius, impresso 5 anos mais tarde, em 1535. Cumpre notar que só na Alemanha existe, propriamente, uma prioridade cronológica a favor dos protestantes. Nas missões da América, como se verá mais adiante, houve catecismos católicos do feitio atual, que são anteriores a Altamer e Lutero. Não cabe, pois, a Lutero, nem aos demais reformadores, a criação do catecismo. Com efeito, Lutero só lhe usurpou o nome. Quanto à matéria, chegou até a inspirar-se diretamente em antigas tradições da Igreja. Seu pequeno catecismo contém a explicação dos mandamentos, do símbolo, do Pai Nosso, do batismo e da Eucaristia. Desde que Santo Tomás de Aquino, em 1256, expôs em 5 opúsculos separados o símbolo, ou seja, o credo, o Pai Nosso, a saudação angélica, a Ave Maria, o decálogo e os sacramentos, não é temerário dizer-se que já havia uma ordem tradicional de matérias. Nesses opúsculos, o doutor Angélico, Santo Tomás de Aquino, afasta-se, por assim dizer, de seu habitual método científico. Adapta-se melhor à compreensão dos engenhos mais simples. Não aduz provas de alta filosofia, prodigaliza exemplos e comparações da vida cotidiana, e de seus arrazoados tira conclusões de alcance prático. Em 1281, o Sínodo de Lambeth fazia dos opúsculos tomistas um conjunto doutrinário, ao qual acrescentou explicações sobre as obras de misericórdia, os 7 pecados capitais e as virtudes que lhes são contrárias. Mas o primeiro catecismo propriamente dito foi elaborado por ordem do segundo Sínodo Provincial de Laval, em 1368, inspirando-se nos opúsculos de Santo Tomás. Expõe, para o uso do clero,
o nexo orgânico dos principais artigos da fé. Precursor remoto do Catecismo Romano, o Manual de Lavoie, teve várias edições, mas nenhuma delas chegou até nós. Catecismus Vaurensis é o título, pelo qual costuma ser citado em estudos bibliográficos. Numa carta que escreveu de Bugres, em 1400, sobre a reforma dos estudos teológicos da Universidade de Paris, o chanceler Gerson foi talvez o primeiro a sugerir a elaboração de um resumo da doutrina cristã, destinado a crianças e pessoas simples, que nunca ou só poucas vezes ouvem um bom sermão. A ideia só tomou vulto em 1429, por iniciativa do Sínodo de Tortosa, na Espanha. Quase um século mais tarde, em 1509, apareceu em Colônia um opúsculo anônimo intitulado Fundamento Aeternae Felicitatis, verdadeiro catecismo que trata do símbolo, Pai Nosso, pecados capitais, pecados de cooperação, sacramentos, dom do Espírito Santo, obras de misericórdia, bem-aventuranças, novíssimos, graça e virtude, pecados contra o Espírito Santo. Sem terem formalmente o nome de catecismo, existiam em latim e em vulgar, ou seja, popular, ainda outros manuais que expunham os artigos principais da fé, em linguagem acessível e bastante popular. Portanto, nada prova a tese que afirma a prioridade dos catecismos luteranos. Reduzir, assim, às justas proporções os méritos de Lutero não é negar a incontestável influência que seu livro teve na catequese católica da época, mormente nos países de língua germânica. Na igreja de Wittenberg havia a tradição de se fazer 4 vezes por ano uma quinzena de sermões catequísticos. Ora, 2 catecismos de Lutero são um fruto de tais pregações, feitas durante o ano de 1528. Sob o ponto de vista didático, primam pela clareza de disposição, pela simplicidade de linguagem. Expõe nitidamente os pontos de divergência doutrinária, sem polemizar diretamente contra a Igreja Católica. No prefácio do Pequeno Catecismo, Lutero não deixa, porém, de atribuir aos bispos católicos a culpa de que as pessoas rudes nada sabem da doutrina cristã, notadamente pelas aldeias e povoações, dizia ele. Da parte de Lutero, havia exagero em afirmar que a instrução religiosa do povo estivera abandonada. Faltava-lhe autoridade para censurar os bispos e sacerdotes. Não se pode de todo negar que a catequese devia ser feita com maior frequência e regularidade. O catecismo restringia-se às noções que os pais ensinavam aos filhos no seio da família. Era preciso dar-lhe lugar de maior prestígio na própria igreja e na escola. Nesse sentido, trabalharam São Pedro Canísio, na Alemanha, Edmundo Auger, na França, São Roberto Bellarmino, na Itália, sem depender de Lutero. Eram eles indiretamente levados pelo seu método pastoral, pela importância que davam à catequização de crianças e adultos. Os 2 catecismos de Lutero representavam um grande esforço de coordenação. Eram a resultante de uma evolução que desde muito se acentuava dentro da própria Igreja Católica. Sem embargo de sua apostasia, Lutero foi um dos primeiros a compreendê-la, quase que por intuição, e a dar-lhe adequada expressão literária. Quanto ao método, seus catecismos serviram de padrão por largo espaço de tempo. Assim aconteceu pelo menos na Alemanha. Para os católicos não era nenhum desdouro recolher o que Lutero havia levado para fora da igreja. Evitaram, pois, que o catecismo católico ficasse em condições de inferioridade. Os catecismos católicos estão no século XVI na Europa. No decurso do século XVI, a nova forma de catecismo implantou-se em todos os países católicos da Europa. Em primeiro lugar, interessa-nos saber como se dava o catecismo daquele povo que, mesmo no mesmo século, descobriu e cristianizou as terras do Brasil. Em Portugal, tem prioridade a doutrina cristã do jesuíta Marcos Jorge, composta a pedido do cardeal Dom Henrique,
Então, legado apostólico. Pelo grande zelo que tinha de boa criação dos portugueses em sua primeira idade, mandara Dom Henrique repartir por todo o reino muitos milhares desses tratados, à custa de sua fazenda, mandando-os dar de graça, para com melhor vontade os trazerem todos em mão. Inocêncio da Silva cita duas edições, uma em 1561 em Lisboa e outra em 1566 em Braga. Na Biblioteca Nacional do Rio de Janeiro, compulsamos uma edição de 1616, com mimosas gravuras, impressa em Augsburgo, por iniciativa dos jesuítas alemães. A doutrina cristã, de Marcos Jorge, é um primor de candura e inspiração, adotando a forma de diálogo própria de todo o catecismo. O autor sugere, de permeio, vários alviltres para despertar e manter o interesse da criança. O programa começa pela tradicional pergunta: sois cristão? Em breves capítulos, trata os pontos seguintes. O que quer dizer cristão? Sinal do cristão, Pai Nosso, Ave Maria, Salve Rainha, Credo, o símbolo, artigos da fé, explicação, a maneira de lembretes, mandamentos de Deus, mandamentos da igreja, 7 pecados capitais que se chamam mortais. Este capítulo explica a distinção entre pecado mortal e venial, enumera as virtudes contrárias aos pecados capitais, os pecados contra o Espírito Santo, os que bradam aos céus, os que se cometem por cooperação, sacramentos, boas obras, oração, jejum, esmola, obras de misericórdia, as virtudes teologais, os dons do Espírito Santo, as bem-aventuranças, os conselhos evangélicos, os novíssimos, modo de ajudar a missa, orações e bênçãos de mesa. Vê-se pelo sumário que o primeiro catecismo em língua portuguesa aliava concisão de estilo com abundância de matéria. Ainda no século XVI, poucos anos depois da primeira edição, os jesuítas introduziram o catecismo de Marcos Jorge nas missões do Brasil. O padre Gran, superior provincial, mandou vir os primeiros exemplares em 1564. O padre Inácio Martins fez da doutrina cristã uma remodelação que se tornou conhecida em todo o Brasil colonial pelo título Cartilha do Mestre Inácio. Em 1574, o padre Leonardo do Valle transladou Marcos Jorge para o tupi, língua que lecionava no Colégio da Bahia. Essa tradução, porém, só veio a lume em 1618 em Lisboa e parece ter sido revista e aperfeiçoada pelo venerável padre José de Anchieta. Por ordem da rainha Catarina de Portugal, mulher del rei Dom João III, o venerável Luís de Granada compôs em português clássico um compêndio de doutrina cristã, recopilado de diversos autores e acrescido de 13 sermões para as principais festas do ano eclesiástico. Destinava-se às igrejas em que quase todo ano não há sermão nem exposição para o poder haver. A primeira edição saiu em 1559, às expensas da Rainha de Portugal. Foi examinada e aprovada por Francisco Foreiro, que alguns anos mais tarde iria colaborar na redação do Catecismo Romano. Frei Luís de Granada previa nada menos que 1 hora de instrução durante a missa, sendo meia hora para a leitura e meia hora para os comentários do sacerdote. Os 48 capítulos versam o símbolo, os mandamentos, a oração, a graça, as obras que acompanham a oração e os sacramentos. O virtuoso arcebispo de Braga, Frei Bartolomeu dos Mártires, publicou em 1564 um catecismo ou doutrina cristã e práticas espirituais, cuja leitura impôs como obrigatória em paróquias, onde não houvesse pregação. Conforme diz o decreto, os sacerdotes formados em escritura, teologia ou cânones podiam tratar a seu modo a matéria prescrita, enquanto os demais deviam ler pelo livro, sob pena de incorrerem em multa de 50 réis, todas as vezes que o deixassem de fazer. O catecismo consta de pequenos tratados sobre a fé, credo, o Pai Nosso, o mandamento de Deus, os 7 vícios capitais,
os mandamentos da igreja, 4 coisas derradeiras, esses sejam novíssimos, né? Sacramentos em geral e em particular, as ditas práticas espirituais, são homilias para os domingos e sermões festivos. Na Espanha, apareceram, entre outros, De la Doutrina Cristiana, de André Flores, em Toledo, em 1552, Luz del Alma Cristiana, de Felipe de Menezes, em Salamanca, 1556, com várias reedições, né? Catecismo ou Doutrina Cristiana, de Domingos de Soto, em Salamanca também, 1503. São dignos de menção o Catecismo do jesuíta Jerônimo Ripalda, mais ou menos clássicos, com muitas edições, e do cartucho Estevão Salazar. Fora da Espanha, foram editados El Catecúmeno, ou Cristiano Instruído em Milão, 1552, do bispo Martim Pérez de Ayala. Comentário sobre El Catecismo, de Antuérpia, 1558, do Acerviço de Toledo, Bartolomeu Carranza, cuja ortodoxia foi impugnada pela Inquisição Espanhola, talvez fosse pelo fato de fustigar abusos na veneração dos santos, descobrir falhas no clero, encarecer a função da fé na vida cristã, manter, enfim, certa reserva quanto às indulgências. Da acusação resultou o encarceramento de Carranza em 1558 e o longo processo inquisitorial, a proibição de comentários em 1576. Carranza teve de retratar algumas proposições consideradas suspeitas. Foi suspenso do governo da arquidiocese por espaço de 2 anos. Veio, porém, a sucumbir poucas semanas após a condenação, perdoando generosamente a todos os perseguidores. Nos Países Baixos, que então compreendia Holanda e a Bélgica, houve vários catecismos em língua vulgar. Em 1560, Guilherme van der Linden, bispo da recém-fundada diocese de Roermond, editou um catecismo em holandês, do qual Genciano Evert fez uma tradução francesa em 1561 em Paris. Francisco Vanson, bispo de Antuérpia, fez o Catecismus Aucito, 1570. Christiane Institutiones formula em 1561. João Hessels fez o Catecismo completo, que se publicou em Antuérpia. Gil Domingues, em Van der Prile, redigiu outro, Crescido de Práticas Piedosas. Nas províncias do sul eram também muito apreciados os catecismos de Coster, Marqueblide e outros. Na França, o operoso cardeal Carlos de Lorena mandou elaborar em 1550 o Catecismo de Reims, que, na opinião de Possevin, foi o primeiro editado em língua francesa. Grande celebridade granjeou o catecismo maior de Edmundo Auger, Sommaire de la Religion Chrétienne, que pode ser considerado como o Canísio da França. Foi escrito contra o primeiro catecismo que Calvino editou em 1537. A primeira edição francesa é de 1563 em Lyon. Existe uma edição paralela em latim e grego de 1569. Uma tradução espanhola de Lourenço Palmireno e Antônio Cordésio. Em Valência, com muitas reedições dentro de poucos anos. Em Rouen, houve 6 edições. Auger compôs ainda o catecismo menor, que deve ter aparecido em 1568. Na Alemanha, o Isséries publicou 4 outros que tiveram boa aceitação. O Isséries fez o discípulo perguntar e deixar a resposta ao mestre. É talvez o primeiro autor que apõe o catecismo ao resumo da história sagrada. Seguiram os catecismos de João de Entenberg, João Fabri, João Gropper. 1550, um catecismo maior em latim que se destinava ao clero. Pedro de Soto, em 1548, publicou um resumo também. É uma exposição concatenada não em perguntas e respostas. Temos então que o Compêndio Doutrinae Christianae de Ingolstadt, em 1549, sua obra principal de catequese é também uma simples redução das Institutiones Christianae. Pela atividade de Pedro de Soto, o espírito espanhol exerceu longa e acentuada influência na mentalidade católica da Alemanha. Mas quem afinal se impôs definitivamente pelo método e pela doutrina foi São Pedro Canísio, com os 3 catecismos Summa Doctrinae Christianae, seu Catecismus Maior, em 1555, para pessoas cultas e para o uso de escolas superiores. A Summa Doctrinae, seu Catecismus Parvulus, de 1556,
1556, para crianças e pessoas rudes, com uma edição popular. O Catecismus Parvus Catholicorum, em 1558, curso médio para ginasiais, edições vulgar, em 1563. Esse último, o melhor de todos. Contando as 2 edições vulgares, alguns historiadores atribuem a Pedro Canísio a autoria de 5 catecismos por ocasião da morte do grande jesuíta, em 1597. Seus catecismos já contavam para mais de 200 edições e estavam traduzidos em 12 idiomas europeus. Uns 15 anos mais tarde, havia também traduções em etíope, japonês e hindu. Na Itália, usou-se a tradução do catecismo espanhol do bispo Ayala, a par das edições originais italianas, como, por exemplo, o Catecismo Diocesano de Nápoles, elaborado por João Batista Antoniucci, religioso agostiniano. Leonardo Marini, posteriormente colaborador do Catecismo Romano, em 1555, Catecismus Procura Animarum, para a Diocese de Mantua. A mais ampla divulgação teve a Doutrina Cristiana Breve de Esparar-se a Mente, de São Roberto Bellarmino. Na Polônia, Stanisław Rosel publicou o Confessio Catholica Fidei, na Cracóvia, que na data de sua morte já contava com 30 edições. Parece ser, portanto, o precursor imediato de Pedro Canísio do próprio Catecismo Romano. Da Irlanda, registra Hurter, um catecismo escrito em língua do país pelo franciscano Florência Conrius. Teve grande influência também no Catecismo Nacional. Vamos à América, nesse período. Com o novo surto das missões católicas no século XVI, desde logo se fez sentir a falta de manuais apropriados para a catequização dos infiéis. Sem perda de tempo, fizeram os missionários cartilhas ou artinhas. Compunham obras inteiramente originais, em parte, e outra parte reduziam, adotavam a matéria dos catecismos europeus. Na América, circulavam exemplares copiados à mão e nem todos os catecismos chegaram a ser impressos. Os primeiros catecismos da América são anteriores ao de Lutero, de São Pedro Canísio, Padre Ripalda e a todos os mais que apareceram na Europa durante o século XVI. Foram compostos por valentes missionários franciscanos, dominicanos, jesuítas e agostinianos. Uma prova a mais de que a forma atual do catecismo não é artigo de importação na Igreja Católica. Na América Espanhola, o primeiro período de história eclesiástica vai de 1492 a 1523, época em que a expansão política e religiosa se reduz ainda às Antilhas e a alguns pontos do continente, como sejam Cumaná e Guatemala. Desse período só se conhece um catecismo, Doutrina Cristiana para a Instrução de los Índios por maneira de História, escrita em castelhano para o uso dos próprios missionários. Tinha por autor o dominicano Pedro de Córdoba, que de 1510 até sua morte, em 1525, evangelizou os indígenas das Antilhas. Espalhada em manuscrito, a doutrina de Pedro de Córdoba só veio a lume em 1545, por ordem do primeiro arcebispo do México, Dom João de Zumárraga. Na elaboração, Pedro de Córdoba fora auxiliado por seus confrades dominicanos. Com a conquista do México em 1523, a campanha missionária entra em nova fase de maior envergadura e de melhores resultados. A cidade de Tenochtitlan, hoje México, tornou-se grande centro de catequese, especialmente depois de instalada, por volta de 1539, a primeira tipografia americana, graças à zelosa iniciativa de Zumárraga. Por carta, em 1532, sabemos que Zumárraga mandara a Kronberger, em Sevilha, os manuscritos indígenas feitos por 2 missionários, talvez João de Ribas e Turíbio de Montolinia. Em 1537, o imperador Carlos V deu ordem ao mesmo Kronberger de imprimir a tradução de que João Ramírez fizera em indígena de um catecismo escrito em espanhol por um franciscano. Ao que parece, nenhuma dessas edições saiu do prelo. Os primeiros franciscanos, em 1523, chegaram ao México. Eram 3 belgas:
Jean Couvret, que viria a morrer em 1526, deixou em manuscrito os primeiros rudimentos de la doutrina cristiana em língua americana. Frei Pedro van der Moer, apesar de simples irmão leigo, escreveu uma doutrina cristiana em língua americana em 1528 e tiveram edições em 47 e 53 feitas por Kronberger e Pablos no próprio México. Em 1523 chegaram também ao México os primeiros franciscanos espanhóis, conhecidos mais tarde pela alcunha de Los Doce, os 12 apóstolos do México. Desse número era João de Ribas, autor de Doutrina Cristiana em Língua Americana, da qual se diz ter sido todas as primeiras impressas no México, talvez em 1537. Outros dos Doce, Francisco Jiménez, deve ter escrito uma breve doutrina em língua americana, mas que certamente nunca foi impressa. Aos Doce pertencia ainda o grande missionário Turíbio de Montolinia, que publicou Doutrina em Língua Americana em 1539. A primeira obra que sabemos editada por Kronberger e Pablos na cidade do México, breve e mais compendiosa doutrina cristiana em língua americana e castelhana, por ordem e conta do arcebispo João de Zumárraga, em 39. Durante todo o século XVI, catecismos bilíngues da mesma editora, escrito nas várias línguas indígenas, principalmente por missionários franciscanos e dominicanos. A chamada dos jesuítas do Peru, um tal de Antônio Ricardo veio ao México em 584 para instalar o Colégio de São Paulo de Lima, pertencente à Companhia de Jesus, a primeira tipografia peruana. A iniciativa vinha do santo arcebispo Turíbio Afonso de Mogrovejo, por ocasião do Concílio Provincial de Lima. São Turíbio é o Carlos Barromeu da América Latina, tipo genuíno de bispo de Contra-Reforma e de Tridentino. Não se sabe com exatidão quem foi o autor do Catecismo de Lima. Atribui-se a São Turíbio. Padre Streit opina pela autoria do jesuíta José Acosta. O padre Acosta pode logo apresentar certos trabalhos preliminares, é assim o concílio encarregou da redação final para esse concílio. O catecismo limense teve sua aprovação de Sisto V e foi prescrito nas dioceses sufragâneas do Peru. O Sínodo de Assunção não só o aprovara em 1603, mas também o introduzia obrigatoriamente para a instrução dos fiéis. Pelo ano de 1550, os franciscanos devem ter publicado na cidade do México o Catecismo na língua guatemalteca. 6 anos mais tarde, ainda no México, o Catecismo em língua guatemalteca de Dom Francisco Marroquim. Existe, enfim, um catecismo manuscrito de Diogo de Landa na língua Yucatán, outros de Domingos de Ara e do português Luís de Barrientos na língua de Chiapa. Atribui-se a Domingos Vaz um catecismo manuscrito na língua da Flórida. Bom, em comparação com o grupo do México, são muitos poucos catecismos da América do Sul durante o século XVI. Além do Catecismo de Lima, podemos enumerar apenas alguns. O missionário belga Judoco de Hayek deve ter escrito uma doutrina cristiana em língua peruana, Tomás San Martino, um para os índios, e Diogo Martínez nos idiomas Gorgotoque, Chiriguana, Chané, Capacorro, Paiono. O jesuíta peruano Gianasco, missionário de 502 a 1605, é tido como autor de gramáticas, vocabulários, catecismos em diversas línguas de Tucumã. Outro jesuíta, Diogo de Samaniego, escreveu um catecismo, arte e vocabulário em língua chiriguana. Então, esses são um pouco a história dos catecismos aqui, tanto lá na Europa quanto aqui. E inicialmente falamos aí da autoria ou não, do início ou não, vindo de Lutero, como às vezes se acredita alguns protestantes. Por isso, até mais.